Nosso programa está de volta. O tema de hoje, de semana passada, foi sobre os apóstolos. Esse tema foi sugestão de um telespectador nosso de Barra Bonita, em São Paulo, o Sulferino. Ele nos escreveu e disse o seguinte: primeiro, parabenizou, não é, Padre Guido, pela série de programas que nós realizamos na Itália. Ele achou que foi bastante importante, que foram programas bonitos, gostou muito. E nós também agradecemos a sua audiência. E depois ele fez um pedido. Olha, pessoal do Eclésia, o tema dos apóstolos é pouco debatido, pouco escutado, então, por favor, aprofundem mais esse assunto e, inclusive, indiquem literaturas para poder aprofundar melhor. Então, o Padre Guido também, daqui a pouco, pode sugerir onde que nós podemos ler, além da Bíblia, sobre a vida dos apóstolos. E eu convido a vocês que estão em casa a fazer o mesmo. Envie a sua sugestão. É um prazer nós podermos abrir o e-mail ou receber uma ligação de cada um de vocês que nos acompanha, pedindo, sugerindo, perguntando. Esse programa é de todos nós. Padre, o senhor terminou o primeiro bloco falando do Mateus, que antes da conversão ele era corrupto, era alguém que roubava o povo no trabalho que ele realizava. Nós brasileiros vivemos uma situação atual de bastante indignação com os nossos governantes, com as pessoas que ocupam o poder, porque percebemos com clareza situações de corrupção. Ela está na base da sociedade desde o início dos tempos, né? E não somente aqui, nem tanto, todos os lugares do mundo acontece um pouquinho esta situação bastante lamentável. E já na época de Jesus, como nós acabamos de ouvir, existia também isso. Pessoas que aproveitavam, até o mesmo Judas, por exemplo, Iscariotes, que falamos já dele no outro programa, que não soube administrar para o bem da pequena comunidade, mas roubava. E este homem, Mateus, era conhecido como publicano, isto é, um pecador público, porque roubava de uma maneira assim, bem clara, na frente de todos. Não existia, talvez, castigos. Ele se defendia porque devia dar aquele valor para os cofres de Roma, e o povo sofria já naquela época. Tá certo. E o primeiro programa nosso já está no portal. É só você acessar rs2121.com.br, procurar Eclésia, programas Eclésia, dentro do programa Eclésia Vídeos, e o nosso programa sobre os apóstolos, realizado na semana passada, já está lá para você poder acompanhar. Padre, Mateus, ele é um evangelista. E o senhor já nos falou no primeiro bloco que é um dos únicos que conviveu com Jesus e escreveu o Evangelho, é isso? Perfeito, sim. Seja o Mateus, o apóstolo Mateus, como também o apóstolo São João. São testemunhas chamadas oculares, isto é, compartilharam da vida de Jesus, faziam parte do grupo dos demais apóstolos. Ao passo que Marcos e Lucas vieram depois, nunca viram Jesus, mas escreveram o Evangelho conforme o depoimento dos apóstolos e procuraram escrever na íntegra tudo o que os demais apóstolos falavam a respeito de Jesus. Eu tenho algumas informações pesquisadas por nós, por exemplo, a respeito do Lucas, né? Sim. Que ele é um discípulo de Paulo de Tarso e que muitas coisas das quais ele escreveu no Evangelho de Lucas são a partir das lembranças de Maria, mãe de Jesus. É isso, Padre? Olha, não podemos absolutamente excluir a pessoa de Nossa Senhora nos primeiros tempos da Igreja. Aliás, abram o livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 1, versículo 14. Sim, tenho certeza. Onde está escrito que os apóstolos perseveravam na oração juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Tanto é que em Lucas nós temos o Magnífica, em Lucas nós temos o nascimento do menino Jesus. Sim, exato. Lucas relata a anunciação do arcanjo Gabriel e o nascimento de Jesus. Mateus fala, por exemplo, dos Reis Magos. É o único que fala da infância de Jesus com este pormenor. Mas os dois, Marcos e João,
Pelo contrário, apresenta já o Jesus adulto, já com 30 anos de idade, né? Pois é, padre. Na questão do Marcos, Sim. a gente pode falar que Marcos era um médico e que essas lembranças dele, escritas no Evangelho, são referentes a memórias de Pedro? Talvez vamos retificar esta sua pergunta. A senhora quer falar de Lucas, que era médico? Marcos não era. Não, Marcos, o nome dele era João Marcos. Lucas era médico, isso aqui sim, está comprovado. E no tempo livre era também pintor. Inclusive na cidade de Bologna, na Itália, temos um retrato de Nossa Senhora de autoria de São Lucas. Único retrato ao mundo de Nossa Senhora feito por São Lucas. Esses evangelistas, no caso de Lucas, Sim. eles vinham de uma família rica, eles tinham grandes estudos, por isso essa questão da narrativa, da escrita. Lucas era uma pessoa muito culta, muito culta. E tivemos no começo da igreja pessoas de grande destaque cultural, até o mesmo Paulo. Também vamos falar daqui um pouquinho. Pessoas com grandes qualidades, dominavam inclusive até idiomas estrangeiros e fizeram questão de evangelizar com toda a autoridade. Claro, ninguém de nós pode negar o influxo também do Divino Espírito Santo, né? Para que a religião que estavam anunciando não encontrasse nenhuma dificuldade quanto à sua autenticidade. E, volto a repetir, não tiveram nada nas mãos. Jesus não deixou assinado nenhum documento. E na história dos documentos, como nós vamos ver daqui a pouco, com certeza, primeiro nós encontramos as cartas, depois os evangelhos, e não o contrário. Hoje, quando se fala do Novo Testamento, se colocam primeiro os evangelhos, depois as cartas. Mas numa ordem cronológica, primeiro nós temos as cartas e depois os evangelhos. Pelo fato de ter as cartas primeiros, Sim. Por exemplo, Pedro escreveu alguma carta? Sim, Pedro escreveu 2 cartas registradas na Bíblia. Entre aspas, antes de aprofundar este tema, muitas cartas se perderam. São Paulo, nós temos 13 cartas, mas, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, como se apresenta hoje, é fusão de 5 cartas. Ele escreveu inúmeras cartas que se perderam no tempo. Quais são quais são as relevâncias ou a importância desse conteúdo? Por que não basta apenas os evangelhos? Exato. Os apóstolos são chamados também evangelistas, né? Porque difundiram a palavra de Deus. A grande preocupação que eles tiveram no campo da evangelização era aquela de manter viva a chama sem nenhuma contradição do que estavam anunciando. Por isso que, por exemplo, São Paulo, que é chamado o apóstolo dos povos, das gentes, ele fazia questão de mandar as cartas para manter viva a chama da fé. E mandava estas cartas para as cidades por ele evangelizadas. E depois de alguns meses que ele ficava numa cidade, deixava alguém para substituí-lo, ele continuava a sua viagem, porque São Paulo, como nós conhecemos, teve 2 momentos bem decididos na sua vida, né? Primeiro era um perseguidor, depois virou apóstolo. Ele se colocou na cabeça, como apóstolo, de levar o evangelho até ao fim do mundo, aos confins do mundo, até Roma. E será exatamente naquela cidade que Paulo irá encontrar, inclusive, a morte. Também ele será martirizado. Nós podemos chamar Paulo de apóstolo? Sim, é um título que a igreja muito justamente deu e atribuiu a Paulo, mesmo não fazendo parte do grupo. Exato. E também mais uma, Barnabé. Barnabé, que ajudou também na primeira viagem, ajudou Paulo, era da ilha de Chipre, e também Barnabé ganhou o título de apóstolo,
não é evangelista, mas é apóstolo porque ele também se sentiu enviado, né, no mundo para anunciar o evangelho, sim. Padre Guido, então, quem dos evangelistas conviveu com Jesus foi o Mateus e o João. Sim. O senhor já falou de Lucas e a questão de Marcos. Marcos. São Marcos também, o João Marcos era o nome dele verdadeiro. Ele veio também depois. Ele, ouvindo falar os apóstolos, ele ficou encantado. E foi ele, por incrível que pareça, mesmo não tendo visto Jesus, que escreveu o primeiro evangelho. Foi Marcos. São Mateus escreveu o evangelho dele, tendo como texto base o evangelho escrito por Marcos. Quer dizer que iam se complementando. Mas, sim, padre, apóstolos, nós temos definidos os 12 escolhidos por Jesus Cristo. Sim. A igreja depois deu o título de apóstolo para Paulo, que não conviveu com Jesus Cristo, sim, mas que se converteu e anunciou. E Lucas também. Lucas também. Sim. E Marcos também. Sim, e Barnabé também. Então não são mais 12. Não, são somente títulos. Títulos, porque historicamente não pertenceram ao grupo, mas foi um título de honra, de prestígio, pelo fato que o trabalho que eles fizeram se destacou muito na história como verdadeiros evangelizadores. Seria como hoje, por exemplo, nos dias de hoje, temos o Papa Francisco e temos o Papa Bento, né, XVI, que é Papa não somente de grande respeito, o emérito. Né? Não é mais o Papa, mas é Papa porque ele governou também na igreja e ninguém vai tirar este título dele também. Padre, na pesquisa que nós fizemos tem uma observação, sim, não sei se condiz, o senhor nos esclarece, sim, que após a morte de Judas Iscariotes, o Matias foi escolhido pelos demais para ocupar o seu lugar no colégio apostólico. Sim. Então, mais rigorosamente, seria o 13º apóstolo? Não, discordo desta pergunta para explicar uma coisa. O número 12, na época de Jesus e na história sagrada, sempre foi considerado o número da perfeição. Um dia nós teremos, com certeza, um programa dedicado ao livro do Apocalipse, onde o número 12 se repete constantemente. Né? E os apóstolos acharam por bem completar o número com 12, substituindo Judas, certo? E foi assim que, após muita oração, foi escolhido Matias, que foi anexado ao grupo dos apóstolos, ganhou também ele o título de apóstolo, é uma pessoa de grande fervor e de profunda piedade religiosa, muito responsável e muito santo. Então, Judas não é considerado apóstolo de Cristo? Judas, pelo trabalho que ele fez, digamos assim, não é que perdeu o título, fazia parte do grupo dos 12, não foi fiel. É um homem que teve a fraqueza de trair Jesus. Como se ele, após a traição, tivesse sido retirado. Então, ele já não pertence mais. Exato. Manchou e sujou o seu nome para toda a história, infelizmente. Né? Padre, dentro da questão das epístolas, existe apenas uma epístola? Não, pelo contrário. E o que elas são? Exato. Epístolas são cartas. Né? E cartas que os apóstolos mandavam para as comunidades que evangelizavam. E estas cartas eram lidas nas igrejas, ou não existindo igrejas, em lugares públicos, para alimentar a chama da fé que os apóstolos haviam aceso naquele lugar, naquelas cidades. Nós temos hoje 21 cartas consideradas pela igreja como divinamente inspiradas, né? Temos as 13 de São Paulo, mais uma carta que não foi assinada, a carta aos Hebreus, que ficou sem assinatura,
depois São João escreveu 3, São Pedro 2, São Judas é uma e Santiago também uma. Por isso temos as 21, mas foram muito mais, só que se perderam na história. E essa questão das epístolas serem chamadas de paulinas e universais? Sim. Paulinas, como disse o mesmo nome, porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. E Paulo escreveu muitas cartas, dezenas e dezenas, disse há poucos instantes que a segunda carta aos Coríntios é a fusão de 5 cartas, porque usa uma linguagem que dá de entender que não se conecta 100% bem com os demais parágrafos, né? Se perderam na história. Agora, uma pergunta que poderia ser feita pelos amigos telespectadores. Mas, padre, todos os volumes da história sagrada, o anúncio da salvação, em língua grega se diria a palavra querigma, é somente a Bíblia ou temos também outros livros? Temos também muitos outros livros, especialmente no primeiro século da história, e que fazem parte da cultura cristã, de como o nome de Jesus era anunciado. Digo isso com orgulho, desculpem a expressão, porque quando eu fiz o doutorado em Bíblia, em Roma, o meu professor desta disciplina chamada patrística foi o nosso Papa Bento XVI. Sou aluno dele. Pois é, e por isso que o Padre Guido é tão sábio. Todas as perguntas que nós fazemos, ele tira de letra. Mas o Padre Guido acabou de falar que Lucas, que não conviveu com Jesus, foi considerado apóstolo, a igreja deu esse título, São Paulo também. Mas, a seguir, Maria Madalena, será que a igreja daria a ela o título de apóstola do Mestre? Nós voltamos daqui a pouco.